Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda temporada do Marqueteando. Hoje, um assunto que pela primeira vez a gente está trazendo aqui no Marqueteando. Infelizmente, não conseguimos na primeira temporada, mas é um assunto extremamente necessário para empresários e profissionais de diversas áreas que normalmente trabalham como pessoas jurídicas. Hoje eu trouxe um contador, eu trouxe o Fábio Davanzo. Fábio, ele é contador e empresário da contabilidade, com foco em contabilidade tributária. Atualmente, ele é sócio do Grupo Moretti Davanzo Contabilidade. Fábio, uma honra receber você aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Fique à vontade e espero que a gente possa esclarecer um assunto que eu percebo que para o empreendedor gera muito desconforto para eles. Legal, obrigado, Gustavo, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado você que está dispondo do seu tempo para aprender um pouquinho conosco e pode ter certeza que nós vamos compartilhar aqui um pouco do nosso conhecimento, né? Vamos lá. Legal, legal. Bom, então a primeira coisa importante o contador, Fábio, normalmente, né, ele acaba parecendo aquela coisa assim, né? Talvez assim, o contador é um mal necessário, a gente tem que ter, né? Por que que vocês são diferentes de outros escritórios de contabilidade, né? O que que vocês oferecem assim, além de simplesmente emitir uma nota, fazer uma folha de pagamento? O que que vocês vão além, como uma empresa de contabilidade, mas que faz muito além de contabilidade, para o empresário entender que escritório de contabilidade pode ir muito além da contabilidade? Legal, Gustavo. Vamos começar conceituando um pouquinho, porque é comum quando eu estou numa reunião, uma roda, e alguns eventos que eu sou convidado também a participar, eu faço uma pergunta, né? Quando se fala em contabilidade, qual é a primeira coisa que lhe vem à mente? A resposta é praticamente unânime, né? DARF, imposto, mal necessário, governo, tributo. Infelizmente, também é verdade isso, né? Por quê? A partir do momento que você tem uma empresa, você tem obrigações. E essas obrigações, como nós, né, pessoa física, nós temos obrigações, por exemplo, de votar. É obrigatório ir lá fazer o voto de tempo em tempo. A pessoa jurídica também tem as obrigações dela, que são mensais, trimestrais ou anuais, né? Assim por diante. Então, o tributo faz parte da atividade da contabilidade. Mas, respondendo a sua pergunta, o que nos torna diferente? Que além das obrigações, nós temos como um propósito, como um objetivo, não só fazer a contabilidade, Gustavo, nós atendemos, o nosso propósito vai além disso, né? Nós queremos e desejamos e trabalhamos diariamente para que o empresário consiga se beneficiar da contabilidade. Porque pensa só, contabilidade é um termo muito grande, né? Existem peças contábeis dentro da contabilidade. Por exemplo, a contabilidade em si é fazer a escrituração do livro diário, do livro razão, do livro do inventário. Aí tem a contabilidade fiscal, que é a escrituração dos livros de entrada, saída, apuração do imposto e assim por diante, né? Então, engloba muita coisa. Agora, existe leis, existem alternativas legais para quê? Por meio da contabilidade, o empresário economiza imposto. Então, nós vamos discorrer mais isso daqui a pouco, mas assim, não precisa entrar em desespero e falar, mas a minha empresa é muito pequena para ter um planejamento tributário, aí eu faturo pouco. Então, não são esses fatores que determinam o planejamento tributário, né? E me lembra daqui a pouco de dar um exemplo também de um caso recente que eu fiz um planejamento tributário para um profissional autônomo da saúde. Só para voltar na questão, então, o que nós auxiliamos o empresário? Basicamente assim, ó, a nossa obsessão é tirar o dinheiro do DARF que vai para o governo e devolver ele para o caixa da empresa. Porque uma coisa é certa, o empresário tem que entender, ele não pode se iludir que o dinheiro vai ficar no bolso dele apenas. Ele tem só duas alternativas. Ou ele paga imposto, ou ele devolve para a empresa. Porque no bolso dele, basicamente, praticamente não fica. Como fazemos isso, né? Por meio de planejamento tributário, contábil. Simples assim.
Muito legal. Aproveitando que você está falando aí de planejamento tributário, né? Tributos, uma das possibilidades aí, né? A gente está passando por essa transição agora, houve a reforma tributária. E aí eu queria aproveitar, Fábio, antes de pedir para você exemplificar aí o profissional autônomo, né? Que você falou que é da área da saúde, mas poderia ser eu, né? É, uma nova reforma tributária. O quanto isso daí vai impactar, principalmente no Simples Nacional, né? Eu acompanho você lá no Instagram, e você deu muito destaque para ter uma diferença grande agora, né? A pergunta que eu te faço agora é essa, né? Tipo assim, com a nova reforma tributária, o quanto se impacta quem é hoje Simples Nacional? Maravilha. Então vamos lá. Hoje, o Simples Nacional, então, por exemplo, se você é uma empresa que não é do Simples, tá? Vamos partir do princípio que você não é do Simples e você tem que comprar mercadorias. Se você compra de um fornecedor que é Simples Nacional, ele praticamente não te gera crédito de imposto. E quando gera, gera uma coisinha muito insignificante, muito pequena. Vou dar um exemplo do ICMS. Então, se você compra uma mercadoria de um fornecedor do Simples Nacional, ele não te dá 18%, ou 12%, ou qualquer outra alíquota. Mas vamos estimar aqui a alíquota normal, 18%. Ele vai dar 2 e pouquinho de crédito de ICM. E você vende com 18%. Então, olha a diferença que você vai ter que pagar tendo 2 de crédito e pagando 18%. Você vai pagar 16% de imposto em cima daquela mercadoria. Então, hoje, o Simples Nacional não proporciona crédito tributário para os clientes deles. Com a nova reforma tributária, o Simples Nacional vai poder transferir crédito. Só que aí que vai ter uma, vou dizer assim, a cereja do bolo. Você vai ouvir muito, nós vamos ouvir muito falar sobre cálculo por dentro e cálculo por fora. Exemplificando, hoje se você compra um produto, qualquer produto, então vamos estimar que você pagou R$ 100. Hipoteticamente, ele tem 10% de imposto. Então, o custo de verdade da mercadoria é 100 menos 10 é 90. 10 é imposto. Esse é o cálculo por dentro. O cálculo por fora, você vai somar o imposto, obviamente, e ele vai custar 110. Tá? Porém, você vai poder dar crédito para o seu fornecedor se apropriar desse tributo. Bom, aí a grande pergunta: vai aumentar o custo? Vai. Para o consumidor. Fatalmente, o consumidor vai pagar mais caro. Porque, infelizmente, Gustavo, essa reforma tributária está tributando o consumo. Não tributa a renda, tributa o consumo. Né? E, obviamente, nós somos consumidores e nós vamos pagar o preço por conta disso. Principalmente as pessoas de baixa renda, que pega o salário e vai lá pagar, comprar no mercado a cesta básica dela, a compra do mês, vai estar lá mais caro fatalmente. Em contrapartida, pensando agora em negócio, né? Se você compra de uma empresa que se preparou antecipadamente e vai te gerar crédito, você, como comprador, empresário, você compraria de quem te dá crédito ou de quem não dá crédito? De quem te dá crédito, obviamente. Então, Sem esse aqui dúvida. que não estiver preparado na reforma tributária, o que vai acontecer? Ele vai perder mercado, ele vai perder competitividade, tá? Isso apenas do Simples Nacional. Aí estamos falando de empresas do lucro real, enfim, a transição vai demorar 10 anos para acontecer, gradativamente, mas ela vai começar a partir de 2025. Interessante. Ou seja, quando você fala por dentro ou por fora, eu posso escolher como eu quero trabalhar, eu, empresário, posso escolher. É interessante isso, porque assim, eu morei no Canadá um tempo, né? E lá nos Estados Unidos e no Canadá, normalmente, você, por exemplo, você vai numa cafeteria, você vai num lugar qualquer, a pessoa, você fala assim, quanto é o café? Quanto é o sanduíche? Quanto é não sei o quê? E aí a pessoa fala $10 plus tax. Ou seja, você tem isso aqui custa 10 mais as taxas. E aí você coloca as taxas em cima, então você sabe o quanto você está gastando de imposto. Isso para o brasileiro por dentro era meio complicado, porque no final você tinha um valor de. Você não sabia quanto era, na verdade, a quantidade de imposto. E por fora, agora, talvez fique melhor de você saber assim, né? Nossa, eu estou comprando um carro, mas assim, o por fora me mostra perfeitamente o quanto, né? Tipo, é imposto e o quanto é o preço do carro. Então, assim. Isso,
É claro que a gente, de repente, não vai ter todo mundo aderindo ao por fora, mas quem tiver por fora, né, oferecendo os preços, a precificação por fora, vai dar a possibilidade do consumidor falar: não, caramba, isso aqui realmente é tudo imposto, né? Então a gente vai conseguir ter uma dimensão melhor. Vai ser realmente como você falou, né? Vai ser uma transição. Então, assim, todo mundo, né, empresário, consumidor, vai ter que acabar se acostumando um pouco a lidar, com isso de uma forma um pouco diferente. Eu queria, Fábio, então que você voltasse agora lá na questão do profissional de saúde e desse esse exemplo aí pra gente. Detalhe um pouco melhor pra gente aí. Legal. Então, a primeira coisa, Gustavo, que nós precisamos entender, e é um senso comum, tá? As pessoas acharem que planejamento tributário e lucro real são para empresas que faturam alto ou empresas muito grandes. Não. De novo, não. O que determina um bom planejamento tributário, um excelente enquadramento tributário para o lucro real não é o faturamento, mas o custo. Então, vamos lá. Imagina que uma empresa fatura R$ 100.000 por mês e ela tem um custo de 90. Quando eu falo custo, é custo operacional. O que é custo operacional? É tudo aquilo que se paga para manter a estrutura. Fornecedor, aluguel, folha de pagamento, tributo, o contador, o advogado, o marketing, tudo isso é custo operacional. Tudo isso pode ser abatido, então, deduzido para a base de cálculo do imposto. Então, se ela fatura 100 e gasta 90, vamos imaginar que ela tem uma margem líquida de 10%. Se ela estiver no Simples Nacional ou no lucro presumido, talvez a margem, o faturamento, ou melhor, o percentual de tributo sobre o faturamento dela seja maior do que 10%, podendo chegar no Simples até mais de 20%, para você ter uma ideia. Lucro presumido, se é o prestador de serviço, lucro presumido é 16,33%. Então, peraí, não faz sentido eu pagar imposto do faturamento, sendo que o meu resultado é menor. Meu lucro real, de verdade, né, meu lucro operacional, ele é menor. Então, ao contrário, também é válido. Se você tem uma empresa que fatura 100 mil e gasta 50, porque a estrutura dela de serviço não faz sentido, ela é para o lucro real, ela paga sobre o faturamento, porque a margem de lucro dela é alta. Então, em vez ela vai pagar imposto sobre 50 mil? Não. A alíquota dela é sobre o faturamento e é menor, tende a ser menor do que no lucro real. Primeiro fator, então, não é faturamento, é custo. Custo alto, margem pequena, lucro real. Segundo fator, créditos. No lucro real, as alíquotas são maiores do que no presumido e no simples. Porém, você tem crédito dessas alíquotas. Quando eu falo de crédito, é PIS, COFINS, IPI e ICMS. Então, se você paga uma alíquota maior, embora você tenha crédito também. Exemplo, você compra uma mercadoria por R$ 10. E você tem crédito de R$ 1 nela, 10%. E você vender ela por R$ 20, então, teoricamente, você teria que pagar R$ 2 de imposto, mas você já tem um de crédito, você só paga um. Ao passo que, se você compra sem crédito, você vai pagar R$ 2, 20% direto. Eu só estou dizendo alíquotas aqui aleatórias em termos de ilustração, tá? Então, custo, primeiro fator, e crédito, segundo fator. Olha só como está ligado com a reforma tributária. Se hoje você não é do Simples e compra do Simples Nacional, do fornecedor do Simples Nacional, que não te gera crédito, você vai pagar mais imposto, né? Ou se você compra. Acho que a questão é maior essa. Ou do MEI, por exemplo, que não tem nada de crédito, gera imposto. Então, duas questões, né? Crédito e custo, os dois. Eu vou deixar um número mágico aqui, Gustavo, para quem está nos assistindo, você é empresário, presta atenção. Se a sua empresa tem uma margem líquida lá, aqui, ó, na última linha, você fecha tudo aqui na última linha, menor ou igual a 15% e você estiver no lucro presumido ou no Simples Nacional, você está jogando dinheiro no ralo. Está na hora de rever isso daí, tá bom? Então, 15% de margem líquida. Isso. E quando eu falo margem líquida, Gustavo, geralmente o empresário ele fala em margem financeira. Porque a margem contábil fiscal, se ele falar 15, eu garanto que é menor do que 10. E aí ele está jogando dinheiro no ralo.
Tá? Então, olha que interessante. E voltando na questão agora do profissional, aconteceu o seguinte, recentemente, o profissional da área da saúde não fatura nem 15 mil reais por mês, teve informação, ele é autônomo, ele precisa abrir uma empresa, né, para fornecer nota, porque ele paga tudo na pessoa física, então ele vai na alíquota direta de 27,5%. Muito caro. Ele está prestando serviço agora num conjunto lá, né, das clínicas e ele precisa abrir um CNPJ. E ele teve informação, um contador, que é de outra cidade, que ele ia pagar por torno de 17%, que é o 16,33% do lucro presumido. Eu falei muito bem. E se eu te dizer que você consegue pagar de 6 a 7% desse imposto? Mas como? Simples, com planejamento tributário. E olha que interessante, ele foi enquadrado, eu recomendei ele, né? Ele fez com outro profissional. Eu recomendei ele para o Simples Nacional e conseguimos chegar numa alíquota de 7% para ele pagar. Então, de 7 para 17, são 10% de economia. Faz isso vezes 15 mil por mês, quanto que dá no ano de economia tributária? Entendeu? Planejamento tributário, então, Sensacional. não é tamanho, é custo versus crédito e não tem limite. Até um MEI pode fazer planejamento tributário. Legal você ter tocado nesse ponto. É interessante, Fábio, porque as pessoas realmente, elas, assim, é muito comum, inclusive, não quando ele é microempreendedor individual ou quando ele é um profissional autônomo com esse exemplo. As pessoas, elas só correm, né? Tipo, ou o cara tá no lucro real e quer de repente virar lucro presumido, ou ele tá no lucro presumido pagando uma fortuna de imposto. E aí, né, tipo, eu até conheço cenários, colegas que um conversando com o outro, eram tipo concorrentes, mas eram amigos. O cara falou: Você tá no lucro presumido? Aí o cara falou: Ah, tô no lucro presumido. Ele falou assim: Cara, você vai quebrar se você continuar no lucro presumido, você tem que ir pro lucro real. E aí, enfim, encontrou-se uma pessoa, uma pessoa especializada que ajudou ele a fazer essa transição. Mas as pessoas, né, elas meio que fogem, né, elas têm medo, né, de ter uma orientação mais correta com relação à contabilidade e no fim do dia ela acaba pagando mais, né? E tipo, ou seja, é um dinheiro que não fica com ela, é um dinheiro que não fica com você, é um dinheiro que não fica nem com ninguém, né? Assim, é um dinheiro que fica só para quem está tributando cada vez mais, mudando essas regras. Então, assim, não vale, não é ruim você encontrar um especialista, uma pessoa profissional, uma experiência, uma bagagem como você tem, vocês têm, né? A empresa de vocês tem, para fazer isso aí tudo. Bom, Fábio, é muito interessante essa sua colocação aí. E aí, agora, eu queria que você aproveitasse, a gente já está se aproximando aqui do fim do nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco sobre o BPO, né? Não só para evitar aí pagamentos atrasados, né? Aquela pessoa que de repente recebe lá o DARF, aí esquece de pagar, aí quando vê já está pagando 20% a mais, né? Quando resolve pagar, já pagou fora do prazo, já paga 20% a mais, mas também com redução de custos, né? Com juros e redução de custos aí com colaboradores, né? Você pode explicar um pouquinho o que que é o BPO, como é que ele ajuda o empresário, se é para todo mundo, se tem um tipo de empresa específica que se beneficia do BPO? Sim, perfeito. Bom, vamos começar de trás para frente. Que tipo de empresa se beneficia? Pequena e média empresa. Fatalmente, o BPO, ele foi. Vamos conceituar, né? O que é o BPO financeiro? Eu evito falar os termos em inglês, mas é o Business Process Outsourcing, né? É você executar um trabalho para terceiros. Então, a contabilidade é um BPO contábil. As pessoas contratam um terceiro para fazer a contabilidade. O BPO financeiro que nós temos aqui na empresa é exatamente o contas a pagar e o contas a receber do pequeno e médio empresário. Qual que é a vantagem? Primeiro, é a eficiência no trabalho. Porque, Gustavo, cá entre nós, quem que gosta de ficar conciliando banco, emitindo boleto, emitindo nota e fazendo cobrança? Tem uns malucos que gostam, mas a grande maioria, né, o empreendedor, o que ele faz, cara? Ah, ele se forma lá, o médico, o advogado, né? Esses caras são terríveis para controlar as finanças dele. O médico dá pena de ver. Por quê? Ele é formado em medicina, ele é apaixonado pela medicina, ele tá lá
na operação, né? Literalmente no consultório, no hospital, na clínica, você acha que ele vai ficar controlando boletos. Existem aqueles que fazem isso, sim, mas são poucos. Então, o que acontece? Via de regra, não faz. Aí você pergunta para ele assim, cara, quanto que você fatura por mês? Ele fala, então, eu acho que mais ou menos. Então, ele não acha nada, ele não sabe. Quanto custa? Qual o seu. Olha lá, vamos lá, quanto que é essa margem líquida? É 15%? Você está tributando certo, né? Então eu acho que mais ou menos não acha, quer dizer, ele não sabe. Com o BPO financeiro, nós profissionalizamos esse trabalho. Então, todas as contas a pagar, todas as contas a receber, a conciliação bancária, a emissão de nota fiscal, a emissão de boletos, é feito por nós, por terceiro. Enviado para o cliente, dado baixa no pagamento, concilia, ou seja, a conta paga ontem é conciliada hoje. Então, não tem erro. Se alguém não pagou, ou se tem alguma tarifa que não foi combinada, nós detectamos isso e aí vem a economia tributária. Primeira questão, então, é você ter a gestão dos seus números na mão. A segunda questão, o custo. Hoje, quanto custaria? Me ajuda aí para contratar uma pessoa que tenha pouco de experiência do contas a pagar ou a receber para ficar interno. Quanto custaria uma pessoa dessa? Uns R$ 2.000, mais ou menos? Provável. Por aí. 2.000 de salário, mais os custos trabalhistas. Vamos estimar 50% a 60%. Vamos colocar 50% para fazer conta redonda. Então, ele custa 3 por mês. No BPO financeiro, você faz a mesma coisa, com mais eficiência, com tempo real. Se você pegar o 2.000, talvez 30% a menos. Então, imagine, você ter eficiência, pagar menos e detalhes, sem vínculo trabalhista, sem precisar pagar 13º, enfim, todas as questões trabalhistas que, de fato, pesam no bolso do pequeno e do médio empresário, né? Por isso que o foco são esses pequenos e médios. Obviamente que precisa ter um mínimo de estrutura na empresa para poder fazer. Então, por exemplo, ter um RP adequado para fazer a emissão. A nota fiscal de serviço nós conseguimos emitir aqui. A nota fiscal de mercadoria, não. Isso fica a cargo da empresa. E o motivo é muito simples. Imagina só se você é um comércio, precisa despachar uma mercadoria sexta-feira, véspera de feriado, no sabadão, não trabalha. 5 horas da tarde, liga aqui, viu? Preciso emitir uma nota. O sistema está fora do ar. O que você faz? Não faz. Aí nós não conseguimos fazer, não conseguimos ajudar. Aí quem que é o ruim da história? Vocês que não conseguiram emitir a minha nota. Então, negativo, meu amigo. Quem tem que emitir a nota é a empresa, né? E aí ela fica responsável por isso. Mas a nota de serviço é mais fácil, nós conseguimos programar as emissões. Então, além da eficiência, o custo. E, obviamente, né, através desses relatórios fidedignos, você consegue ver a situação da sua empresa. E aí sim, definir fluxo de caixa, definir tributação, saber custos operacionais para poder tomar boas decisões. Muito bom, Fábio. Bom, para a gente encerrar aqui, eu queria te pedir uma última pergunta aqui, né? Que na verdade é um conselho. Você, como contador, com essa tua vivência, experiência, trabalhando há tanto tempo nessa área, se você pudesse dar um conselho pro microempreendedor individual, né? E aí, assim, você tem, eu acho que dois cenários de MEI, né? O primeiro cenário é aquele cara que está na informalidade ainda, que já podia ser MEI e não é. Qual é a desvantagem, principalmente a desvantagem por ele não se formalizar? E aí, assim, conselho para o pequeno empreendedor, né? Tipo, o cara que não é MEI, o cara que já está ali faturando 10K mês ou mais do que isso, mas ele, né, ainda não transcende ali os faturamentos maiores para ser média empresa, grande empresa. Então, acho que assim, focar um pouco no microempreendedor, porque a gente sabe que o microempreendedor, ele muitas vezes ele é empreendedor por necessidade, né? É, e depois pegar o pequeno empresário, né? O ME aí. Quais os conselhos que você poderia dar para esses empresários no geral? Muito boa pergunta, Gustavo. Vamos lá, com o microempreendedor. Primeiro, quando o cliente me procura para abrir uma empresa, e a primeira pergunta que eu faço para ele, eu falo, cara,
que você quer? Aonde você quer chegar? Você quer crescer, não quer crescer? Detalhe, você tem família? Você é casado, tem filhos, tem... Se você morrer hoje, como que fica a sua família? Né? Tá amparada? Então, se ele está totalmente informal, cara, e morrer? Ou ficar inválido? Pelo menos você estando formalizado como MEI, você vai receber um benefício de um salário mínimo para poder manter ali alguma coisa. É uma ajuda. Então, eu penso, por isso que eu sou fascinado por essas questões, né? Não é só fazer a contabilidade, eu tenho que olhar o ser humano que está por trás, porque atrás do CNPJ Perfeito, tem um perfeito. CPF, cara. Tem um CPF. Não dá para olhar só o negócio, precisa olhar o contexto. Então, oriento e incentivo ele, se formalize, né? Custa 65, R$ 70 a taxa do MEI ali, se programa e paga. E acredite, tem gente que não paga nem isso. Depois é excluído do MEI aqui, vem desesperado aqui chorar que está fazendo parcelamento e foi excluído. Aí não adianta, né? Então, a primeira orientação é se formalize pensando no bem-estar da sua família ou num eventual problema, num acidente, numa invalidez ou talvez numa morte. Alguém vai ser respaldado com um pouquinho de benefício, seja um salário mínimo, mas como um é mais do que zero, o salário mínimo é mais do que nada. Então, se formalize porque vale a pena, nós não sabemos o dia de amanhã. Para o pequeno e o médio empresário, né, que muitas vezes ele não tem condição de pagar um BPO, não tem condições de contratar profissionais que o auxiliem, mas isso não justifica a falta de conhecimento. Tem um livro do qual eu recomendo extremamente para qualquer pessoa que queira, pensa em montar um negócio, que chama assim, O Mito do Empreendedor. Não sei se você já leu, vale muito a pena. Muito legal. É muito legal. E contextualizando, a história baseia-se numa cozinheira que resolveu montar a cantina dela, né? Montar a cozinha dela. Só que ela é uma excelente cozinheira. Isso pode acontecer, né? Você se forma aí em marketing, direito, medicina, sei lá. Eu sou um excelente chefe, eu quero ter um restaurante. Aí ele esquece que ele tem que comprar, vender, pagar a conta, negociar, demitir funcionário, contratar funcionário, negociar com o banco, e aí ele desanima, porque ele acha que ele vai trocar de lugar, ele só vai cozinhar para ele, no negócio dele. Errado. Em empreender não é isso. Empreender podemos dizer que a última coisa que você vai fazer é cozinhar, né? No caso de um chefe, ele cozinha num restaurante. Mas tem todo o contexto. Então, o que eu percebo e falo assim com toda a segurança do mundo, precisa ter em mente que não é só executar a sua atividade fim, você precisa ter conhecimento mínimo. Começando por onde? Pelo negócio, como que você vende, ou seja, a pergunta é, para quem você vende e o que você vende? Então, quem é seu público? Muito bom. Nós aqui, sabe o que você faz? Você faz contabilidade? Também. Mas qual que é o nosso propósito? Meu, é ajudar você, empreendedor, a realizar o seu sonho por meio da contabilidade. Então, nós entregamos as obrigações, fazemos com que você não evite multas, que você pague imposto desnecessariamente, não pague juros por conta do BPO financeiro, que você possa focar em vender o seu negócio. Mas isso não isenta o empresário de conhecer a tributação dele, de ler a convenção coletiva do sindicato dele, entender quais são as regras trabalhistas. Porque eu escuto muito, eu tenho 32 anos completo de profissão. Jovem ainda, mas é que eu comecei muito novo, entendeu? Comecei com 16 anos, tenho 48. E escuto assim, eu sou, por exemplo, o cara monta lá que eu escutei esses dias aqui, é o professor de educação física. Falou, eu sou professor de educação física, eu não entendo de contabilidade. Então, por que você montou empresa, meu caro? Então, não monta. Então, trabalha lá de funcionário numa empresa onde você vai executar apenas a sua profissão. Ah, mas eu sou engenheiro, eu entendo de engenharia, não entendo de empresa, de tributo. Então, vai trabalhar numa empresa de engenharia. Agora, se você se dispõe a ser empresário, essa fatura é sua, né? O empreendedor precisa ter o mínimo de noção de tudo. Tributação,
de mercado, ele precisa saber vender, ele precisa saber comprar, ele precisa saber contratar, ele precisa entender de lei trabalhista, para ele poder, né, gerir o negócio dele e não ficar à mercê de terceiros. E aí que a gente, infelizmente, aí ele se apega a informações muito dos magos da internet, que tá cheio de mago na internet, né? Eu vou te dar uma planilha, Exatamente. só essa planilha você vai ficar milionário. Compre, clica aqui, pague É isso R$ 100. aí. R$ 39 vai ficar milionário. R$ 39. Então, o mínimo de conhecimento precisa ter. Eu aprendi uma lição nesse último ano de um curso que eu fiz, né? Uma escola de empreendedorismo, e lá a gente ouvia toda semana. Você tem que tomar TBC toda semana. O que é TBC? É tirar a bunda da cadeira. Precisa tirar a Perfeito. bunda da cadeira e correr e buscar informação. Não quer dizer que você vai ser um especialista em marketing, né? Mas eu preciso entender o mínimo do Sim, marketing para poder direcionar meu negócio claro. e deixar para os profissionais qualificados, especializados, fazer a coisa de maneira profissional. Mas eu tenho que entender o mínimo É de lógico. tributação, a mesma coisa, e assim por diante. Então, meu amigo, tem que tomar TBC, não tem jeito É não. isso aí. Até, Fábio, um ponto importante, assim, só para a gente encerrar, né? Você precisa entender de marketing até para você contratar a pessoa correta, né? E o caso do empreendedor que entende minimamente de tributos, dos impostos, da contabilidade, ele na hora que ele for para uma empresa dessas digitais, de internet, e que só te ajudam ali até a página 2, ele entendendo um mínimo, ele fala, poxa, é o barato que lá no final vai sair caro, né? Porque aí no final, toda a economia que eu tô achando que eu tô fazendo, depois eu vou ter que levar para um escritório de contabilidade que vai ter que me ajudar a resolver o que eu não paguei, os impostos que eu não declarei, as coisas que eu deixei de fazer. Então eu acho que assim, minimamente a gente tem esse mindset, né? O médico, o engenheiro, eles acham assim, não, esse não é o meu core business, né? Esse não é a minha atividade prioritária. Então assim, eu não vou me especializar nisso e vou delegar 100%, mas assim, é arriscado. Você conhecendo um pouco, como você mesmo recomenda aí no teu conselho final, você consegue até entender, tipo, olha, beleza, eu tô deixando na mão de um contador, mas eu tô vendo que ele tá fazendo um trabalho excelente para mim. Ah, eu tô deixando na mão de um cara de marketing, mas eu tô vendo que esse cara tá fazendo um trabalho excelente para mim. Então, entender um pouco das áreas que você de repente não domina é importante justamente por isso. Fábio, eu queria te agradecer, né? Tipo, o tempo, todas essas explicações, esses esclarecimentos foram muito importantes aqui. Muito obrigado pelo seu tempo e, sem sombra de dúvida, vai ajudar. Aprendi um monte hoje e, sem sombra de dúvida, vai ajudar todo mundo que escuta aqui o podcast e está sempre antenado com as necessidades. Mais uma vez, muito obrigado. E eu que agradeço, Gustavo, espero aí ter contribuído um pouquinho, me coloco à disposição, viu, se precisar, outros assuntos, estamos aí. Tá Nosso ótimo. propósito não é só fazer contabilidade, é ajudar o empresário a realizar o sonho por meio da contabilidade. Legal. Obrigado, cara. Um abraço. Valeu, até mais.